Olá, meu nome é Ícaro Arruda Freire de Souza e, juntamente com os meus colegas Giovana de Brito Ferreira Lima e Ítalo da Silva Lobão, falaremos um pouco hoje sobre o projeto Genoma Humano e a popularização das plataformas de sequenciamento em larga escala e quais são as implicações bioéticas. Nós fazemos parte do curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima. Esse assunto faz parte da disciplina Citologia e Biologia Molecular, ministrada pelo professor Igor Nasser Moreira. O que é o Projeto Genoma Humano? É um projeto que tem como objetivo identificar todos os genes responsáveis por nossas características normais e patológicas. Os resultados que virão futuramente, de certa forma, irão revolucionar a medicina, principalmente na área de prevenção. De acordo com pesquisadores, será possível analisar milhares de genes ao mesmo tempo e as pessoas poderão saber se têm predisposição aumentada por certas doenças, como diabetes, câncer, hipertensão ou doença de Alzheimer, e poderão fazer o tratamento antes do aparecimento dos sintomas. Conforme algumas pesquisas feitas pela professora Marimélia Porcionato, o projeto Genoma Humano teve seu início a partir de uma reunião organizada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE, em dezembro de 1984, com a finalidade de discussão sobre a utilidade do sequenciamento do DNA na detecção de mutações em indivíduos sobreviventes à bomba atômica. Daí iniciou-se o sequenciamento das 3 bilhões de bases do genoma humano, por volta da década de 90, chegando assim em junho de 2000 com o primeiro esboço do sequenciamento. Dado isso, mediante ao término da sequência em fevereiro de 2001, houve a publicação em 2 artigos científicos, que no caso foram a revista Science e Nature. Já no que tange às implicações bioéticas relacionadas ao projeto Genoma Humano, percebe-se alguns casos bem polêmicos, tais como a falsa paternidade, pois em um artigo de 1998, Dawkins abordou tanto sobre o lado positivo quanto negativo de se ter um banco nacional com os dados de DNA da população. Visto isso, surge a pergunta: seria um benefício ou uma ameaça? Na Inglaterra, por exemplo, já existe um banco de DNA com mais de 300 mil amostras, e as pessoas que defendem essa ideia de se ter um banco de dados de DNA argumentam que ele é muito importante para identificar criminosos ou infratores da lei. Porém, quais seriam as implicações inerentes ao mau uso dessas informações, como nos casos relacionados aos testes de paternidade? Surge essa problemática porque no livro O Animal Moral, Psicologia Evolutiva e Vida Cotidiana, Robert Wright sustenta que a infidelidade tem razões genéticas mais fortes que os padrões morais. De acordo com essa hipótese, seria um grande proveito evolutivo os bancos de dados para garantir descendentes geneticamente melhores, ou seja, a manutenção e propagação de genes melhores. Mas e se através de um banco de dados genéticos, os supostos pais e seus filhos descobrissem a verdade quanto à falsa paternidade biológica? E vale mencionar também a possibilidade de chantagens que poderia ser feita contra as pessoas envolvidas. Também é pertinente que a pergunta seja feita: até onde essas pessoas que têm acesso aos bancos de dados têm o direito de interferir na falsa paternidade? Por conta disso, e outros detalhes mais, a falsa paternidade é um ponto muito importante no que se refere ao projeto Genoma Humano e às implicações bioéticas relacionadas ao mesmo. Já no que tange ao medo da divulgação dos dados genéticos, há também aqueles que têm uma grande preocupação quanto ao projeto, pois, como é dito por alguns autores, existe sim uma inquietação relacionada ao medo da divulgação das informações genéticas, pois é provável que possa interferir com a privacidade das pessoas, podendo, por consequência, até prejudicá-las. Então, a partir disso, surgem várias indagações, tais como: seremos capazes de manter o caráter confidencial de nosso perfil genético? Poderemos não concordar em nos submeter a um teste de DNA? São as perguntas. Discriminação do predisposto. E há também um grande debate no que tange a algumas pesquisas sobre a predisposição que uma pessoa possa ter, tendo em vista o genoma dela, por exemplo. Algumas pesquisas em animais mostraram que poderiam existir genes que levam ao alcoolismo e dependência de drogas. E, além disso, foram feitas algumas pesquisas bem polêmicas que traziam hipóteses que diziam que o homossexualismo masculino, o bom humor
bem como o otimismo tem uma grande influência genética. Visto isso, origina-se a seguinte problemática: uma pessoa poderá ser discriminada, julgada ou até mesmo condenada por ter predisposição genética para algo? Pois se isso ocorrer, não seria nada mais, nada menos que uma nova eugenia. Voltando ao mesmo pensamento dos antigos adeptos, quando se acreditava que era necessário excluir grupos indesejáveis e impedir a sua reprodução, algo que em pleno século XXI é totalmente inaceitável, ainda mais considerando os benefícios que o projeto Genoma Humano pode trazer. No caso de doenças genéticas, a identificação de genes deletérios é fundamental para o diagnóstico diferencial de doenças clinicamente semelhantes, para a prevenção e para futuros tratamentos. Do ponto de vista ético, entretanto, a detecção de portadores de genes deletérios pode ter consequências totalmente diferentes, pois distinguem-se basicamente dois grupos: os portadores assintomáticos, nos quais o risco de uma doença genética só existe para a prole, como no caso da herança autossômica recessiva ou recessiva ligada ao X, e os portadores sintomáticos, ou pré-sintomáticos, nos quais o risco existe tanto para a prole e para si mesmos, como o caso da herança autossômica dominante. Em relação à, à detecção de portadores assintomáticos de genes deletérios. Em relação a testes genéticos neste grupo, os exemplos seguintes levam a outras questões, tais como: até onde vai o nosso direito de interferir? Devemos sempre dizer a verdade? Podemos nos negar a fazer um teste genético? Uma consulente vem procurar um serviço de aconselhamento genético para diagnóstico pré-natal. O levantamento da genealogia mostrou que seu pai é hemofílico, o que significa que ela é portadora assintomática deste gene, e, portanto, um feto do sexo masculino terá uma probabilidade de 50% de vir a ser afetado por hemofilia. Inesperadamente, o estudo de DNA da consulente e de seus pais revela que o suposto pai hemofílico não é, na realidade, o seu pai biológico. Isso significa que a consulente não é portadora do da hemofilia e, portanto, não existe risco para esta ou futuras gerações, o que dispensa a realização de qualquer teste genético. É ético revelar à consulente que seu pai não é seu pai e arriscar a destruição e desestruturação de uma família aparentemente unida? Ou, por outro lado, é ético submeter a paciente a um exame pré-natal desnecessário, sabendo-se de antemão que não somente esta, como futuras crianças dessa consulente, não tem risco de homofilia? Muitos das questões, como já fala, questões bioéticas sobre o projeto Genoma Humana, traz essa reflexão que ocorre muito no meio acadêmico atualmente. E muitas dessas questões ainda não é determinado uma resposta concreta. Em alguns países já existem algumas determinações, algumas leis e vários laboratórios já estão fazendo os testes. Porém, em muitos outros, isso ainda não está regularizado, não existe um consenso. Por isso, vale a pena, é muito importante levantar tais questões. Um outro caso, a consulente tem um filho afetado por distrofia de Duchenne, também chamado de DMD, uma doença letal grave, cujos afetados raramente ultrapassam a terceira década. O exame de DNA revela que tanto a consulente como sua mãe são portadores do gene da DMD e, portanto, há um risco de 50% de virem a ter descendentes do sexo masculino com DMD. Durante o aconselhamento genético, a consulente é informada sobre o seu risco genético e que suas tias, primas e sobrinhas também têm risco de serem portadores do gene da DMD. Podem recorrer ao exame de DNA para tentar prevenir o nascimento de novos afetados. A consulente, entretanto, nega-se terminantemente a alertar seus familiares sobre este risco. A pergunta é
É ético deixar que pessoas em risco ignorem essas informações que poderiam prevenir o nascimento de uma criança afetada por uma doença geneticamente grave? Por outro lado, existe o direito dos profissionais que detêm esses dados, que detêm essa informação, invadir a privacidade das outras pessoas? Ou até quebrar o princípio da confidencialidade? Deve ser uma norma desse aconselhamento genético? Deve existir questões onde é possível quebrar essa confidencialidade? São coisas que devem ser discutidas a ponto de ser estabelecidas normas para que as empresas que já estão realizando os testes visem a melhoria, o bem melhor para a população e também para os seus clientes. Um terceiro exemplo ilustra uma situação ainda mais complicada. Uma consulente adolescente é encaminhada para diagnóstico pré-natal, pois tem 2 irmãos afetados por DMD, a doença que nós explicamos anteriormente, que é muito grave e letal. O estudo de DNA revela que ela é portadora do gene da DMD e, portanto, existe 50% de risco de que venha a ter um filho afetado. Antes de realizarmos o estudo de DNA do feto, entretanto, somos informados de que há uma suspeita de que o pai biológico da criança seria o próprio pai da consulente. Somos consultados sobre a possibilidade de confirmar essa suspeita pelo exame de DNA, sem o conhecimento da consulente. Do ponto de vista genético, o risco de uma criança fruto de uma relação incestuosa entre pai e filha será afetada por uma doença genética, com retardo mental, doenças recessivas ou má formação congênita, é da ordem de 50%, independente do sexo. Ou seja, é um risco tão grande quanto a da DMD, mas neste caso, sem possibilidade de um diagnóstico pré-natal. As questões são: primeira, é ético realizar um exame de DNA sem o prévio consentimento dos interessados, tendo em vista o feto que ainda está por vir, que ainda vai nascer? E a segunda, ou seria mais ético não realizar esse exame, mesmo sabendo do alto risco para o feto e da possibilidade, neste caso, de se interromper a gestação com amparo legal? Em relação a testes moleculares em doenças dominantes de início tardio, doenças ainda sem tratamento, o exemplo de genes dinâmicos. Em doenças como a coreia de Huntington ou a distrofia miotônica de Starling, DMS, os portadores, além de manifestar a patologia, têm um risco de 50% de vir a transmitir o gene defeituoso para a sua descendência. Na CH, coreia de Huntington, causada por uma expansão do número de repetições CAG no gene huntingtina, o quadro clínico geralmente tem início após a quarta ou quinta década e leva a uma demência progressiva e irreversível, ou seja, a doença coreia de Huntington, também conhecida como doença de Huntington, é uma doença tardia. Já a DMS, causada por uma expansão de repetições CTG no gene da proteína quinase da distrofia miotônica, a situação é um pouco diferente, pois o quadro clínico é muito variável. Indivíduos portadores do gene podem ter como único sinal clínico uma calvície precoce ou catarata em idade avançada, enquanto no outro extremo existem aqueles que apresentam um quadro grave, com início na infância, manifestado por é, retardo mental, desenvolvimento, fraqueza e degeneração muscular e esterilidade no sexo masculino. A forma clássica, a mais comum, tem início no geral na idade adulta. As questões éticas que se colocam são:
Quais seriam os prós e os contras de se testar crianças assintomáticas, descendentes de afetados, e saber de antemão se elas são portadoras do gene da doença de Huntington e DMS, distrofia miotônica de Steiner? Os defensores do teste pré-sintomático argumentam que saber precocemente seria importante na escolha da futura profissão. Por exemplo, poderiam ser evitadas aquelas que requerem habilidades manual, pois é a primeira a ser comprometida no caso da DMS. Por outro lado, vale a pena angustiar-se antecipadamente e saber que se tem uma doença para a qual não existe cura. A pesquisadora Nancy Wexler, cuja mãe morreu de doença de Huntington, pergunta: Você quer saber mesmo quando vai morrer? E como? Após inúmeras discussões éticas internacionais a respeito, o consenso foi não realizar testes pré-sintomáticos em crianças, com riscos para doenças genéticas de manifestação tardia, para as quais ainda não há tratamento. O argumento mais forte é que, ao testar crianças assintomáticas, estaremos negando-lhes o direito de decidir quando adultas se querem ou não ser testadas. A nossa experiência pessoal mostra que essa conduta talvez seja mais adequada, pois recentemente vários jovens adultos em risco foram informados de que já existia um teste de DNA para confirmar se eram ou não portadores do gene. Nenhum deles, no entanto, quis se submeter ao teste, o que mostrou que viver na incerteza talvez seja mais tolerável do que o risco de ter certeza. É, genes para o risco, genes de risco para doenças com possível tratamento, como os genes BRCA1 e BRCA2, de suscetibilidade para câncer de mama hereditário. Mulheres portadoras de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 têm um risco de cerca de 80% de desenvolver câncer de mama e um risco aumentado para câncer de ovário. A identificação desses genes levou vários laboratórios a oferecer testes de DNA a custos altíssimos à população feminina, supostamente para identificar as pessoas portadoras de mutações nesses genes e poder oferecer um tratamento preventivo àquelas com resultados positivos. Para as mulheres com história familiar de câncer de mama, a detecção precoce pode ser muito importante para o tratamento preventivo. Entretanto, a questão ética é se esses testes devem ser feitos na população feminina em geral. Isso porque o risco global que uma mulher sem história familiar tem de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida é da ordem de 10%, enquanto o câncer hereditário constitui apenas 1 a 2% dos casos. Assim, é 10 vezes mais provável que, se uma mulher vier a desenvolver câncer de mama, ela não esteja relacionada às mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. A questão ética é: será que uma mulher cujo teste não revelou mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 sabe disso ou vai ficar tranquila achando que está livre do risco de ter câncer de mama? Além disso, como existem centenas de mutações patológicas ao longo desses genes e ainda é inviável testar todas elas, os laboratórios testam apenas as mais comuns, o que levanta outra questão: sabemos exatamente o que está sendo testado? Essas são algumas questões levantadas sobre a efetividade e a aplicabilidade dos testes genéticos, se eles são realmente eficazes, para quem eles devem ser testados e qual é realmente o objetivo de um teste genético, qual a importância para cada pessoa, quando eles devem ser usados e quando não. Os problemas éticos relacionados com o diagnóstico pré-natal e interrupção de gravidez de fetos portadores de genes deletérios também têm sido amplamente discutidos. No caso de doenças letais ou as incompatíveis com uma vida independente, como aquelas que causam um retardo mental profundo, a decisão para um casal em risco de interromper uma gestação é mais fácil.
Por outro lado, para aquelas de início tardio ou prognóstico indefinido, o questionamento é enorme. É fundamental salientar que vários centros do mundo que realizam diagnóstico pré-natal mostraram que a legislação a favor da interrupção da gestação, no caso de fetos certamente portadores de genes deletérios, tem reduzido significativamente o número de abortos em famílias com risco genético. Isso porque muitos casais decididos a interromper uma gravidez, no caso de um feto em risco, deixaram de abortar quando o diagnóstico pré-natal de certeza comprovou um feto normal para aquela doença. Portanto, o diagnóstico pré-natal de certeza e a possibilidade do aborto terapêutico têm salvado inúmeras vidas normais. Por isso, a importância fundamental de discussões éticas em torno da legalização da interrupção da gestação no caso de doenças graves ou incuráveis, pois as nossas leis certamente não têm acompanhado os avanços das pesquisas. Com relação à genética e o ambiente, a literatura científica está repleta de trabalhos mostrando tanto a influência de genes únicos ou múltiplos no comportamento humano, quanto influências do meio nos traços complexos de personalidade e seus distúrbios. Grupos que estudam a influência dos fatores genéticos, polimorfismos ou mutações em genes específicos sobre os traços complexos da personalidade e seus distúrbios geralmente negligenciam fatores ambientais ou culturais. Da mesma maneira, aqueles que defendem as influências do meio geralmente diminuem muito o grau de influência exercido pelos genes. Como exemplo, podemos citar o alcoolismo, que é um dos distúrbios de uso de drogas mais estudados, e vários trabalhos correlacionam os receptores do neurotransmissor dopamina com o consumo excessivo de álcool, bem como associações de suscetibilidade à dependência de álcool com cromossomos específicos, como é o caso, por exemplo, do cromossomo 19. Apesar das várias tentativas, ainda não está claro que as associações possam realmente ser feitas, já que os fatores ambientais, sociais e culturais têm um inegável papel no desenvolvimento do fenótipo do indivíduo, e os trabalhos em psiquiatria genética não levam em consideração os fatores ambientais. Estudos mostram que a introdução do álcool nas populações indígenas americanas pelos europeus trouxe consequências devastadoras para aquelas populações. Este é um bom exemplo do confronto genótipo-cultura. Foi observado que, embora desde a década de 60 tenha ocorrido uma diminuição nas mortes relacionadas ao consumo de álcool, houve um aumento da taxa no final dos anos 80, e atualmente é cerca de 5 vezes maior do que para outras raças nos Estados Unidos. Aparentemente, os fatores biológicos, ou mais precisamente genéticos, para explicar o fato de que existe uma alta taxa de dependência de álcool entre as populações indígenas americanas, têm menos força do que os possíveis motivos sociais e culturais. A segunda e terceira hipóteses para explicar o problema abordam aspectos de aculturação, aprendizado, estresse, entre outros fatores que podem ser considerados ambientais e que estariam influenciando o fenótipo desses indivíduos. Agressividade e outros traços relacionados à raiva são parcialmente herdados, segundo estudos realizados com gêmeos. Embora ainda não seja totalmente comprovado, evidências indicam que baixos níveis do neurotransmissor serotonina no sistema nervoso central são associados ao aumento da agressividade, em especial a de natureza impulsiva. Nesse sentido, os avanços na tecnologia da biologia molecular têm sido tão rápidos que o número de testes genéticos disponíveis, tanto para características normais como patológicas, estão aumentando dia a dia. Enquanto as questões éticas estão sendo debatidas no âmbito acadêmico, os laboratórios estão disputando a possibilidade de desenvolver e aplicar testes de DNA, pois, do ponto de vista comercial, os interesses são enormes. Assim, encerramos o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.